Bom, eu sou Luiz Eduardo Ribeiro de Carvalho, sou aluno do Unicatedral e hoje eu vim aqui através de um vídeo resolver a EDO de segunda ordem que caiu na nossa avaliação parcial de cálculo. Então, a gente sabe que já peço perdão porque não tenho nenhum apoio, então eu vou ter que gravar e resolver ao mesmo tempo. Espero que todo mundo compreenda que assistir esse vídeo. Bom, então temos que a nossa EDO de segunda ordem, a gente vai adequá-la a esse formato. Então, a gente tem no enunciado uma força igual a 13 newtons, não é mesmo? Ok. Então, no enunciado, ele me dá que eu tenho uma massa igual a 2 kg e ele também me dá que o meu coeficiente da mola é 8. Então, observando aqui, para mim substituir na minha equação, eu não tenho o valor de K. Então, o que eu faço? Eu acho K. Então, K é igual a força, 13, sobre 0,25. K é igual a 52. O que é esse 0,25? Esse 0,5 é o deslocamento da mola. Ok, então, como eu sei que... Observando aqui, eu sei que a minha EDO de segunda ordem, ela tem um formato de uma equação de segundo grau. Ok, mas agora eu preciso juntar meus valores, substituir, na verdade, perdão, para mim encontrar a minha equação do segundo grau, que vai ficar assim. M eu sei que é a massa, então vai ficar 2r ao quadrado, isso daqui x duas linhas, a gente pode representar por r ao quadrado, mais c é o meu coeficiente, então é 8 vezes r, mais K eu encontrei, que é 52. 52 vezes 1 igual a 0. Então, eu tenho que 2r ao quadrado mais 8r mais 52 igual a 0. Ok, eu encontrei minha equação de segundo grau. Então, eu vou achar as raízes. Tenho que delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo esses valores, para ser bem breve, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, eu tenho que a minha raiz, o meu delta é 352 negativo. Então, eu tenho que, como eu sei que é negativo, o que diz a nossa questão? A nossa questão diz, pelas fórmulas que a gente já viu em aula, que delta menor que zero, eu tenho uma raiz complexa. Então, prosseguindo aqui, eu preciso colocar aqui para me achar o meu alfa e o meu beta i, para mim encontrar a minha solução particular. Lembrando que a gente está trabalhando com a solução geral, que a gente vai ver mais para frente, agora. Então, aqui eu tenho que x é igual a menos 8 mais menos raiz de menos 352 sobre 4. Reescrevendo isso aqui, eu tenho que x é igual a menos 8 sobre 4 mais menos raiz de 352 sobre 4. X é igual a menos 2 mais menos raiz de 352 sobre 4. Mas por que eu coloquei positivo? Porque esse é o meu beta i. Então, eu coloco i aqui na frente e eu tenho que aqui é o beta i e esse daqui é o meu alfa. Olha só que interessante. Reescrevendo isso aqui, r é igual a menos 2 mais menos raiz de 352 sobre 4i. Ok? Por enquanto eu vou deixar como fração, porque eu gosto mais de trabalhar com fração. Ok. Então, quando eu sei que o meu delta é negativo, então eu tenho a fórmula da solução geral, que é de raízes complexas. Então, eu tenho que x é igual ao Euler de alfa vezes t C1 cosseno de beta t mais C2 seno de beta t. Ok. Tenho aqui a minha solução geral. Substituindo os meus valores que eu tenho por enquanto, eu tenho que Euler de menos 2, que é o meu alfa, que eu encontrei aqui, menos 2 vezes t, C1 cosseno de beta t. Beta é o quê? Raiz de 352 sobre 4 vezes t, mais C2 seno de
raiz de 352, né? Porque o meu beta sobre 4 vezes t. Olha só que interessante. Então, eu tenho aqui a minha solução geral. Bom, como eu já falei, o vídeo vai ficar um pouco balançando, porque eu não tenho nenhum apoio, só o apoio da minha mão. E aqui eu estou sozinho esse final de semana, então, perdão, eu estou fazendo o que eu posso, eu tenho que entregar esse vídeo até segunda-feira, mas vai dar certo. Ok, então aqui, só para analisar o que eu fiz, né, encontramos o nosso delta, vimos que ele é negativo, achamos aqui, enquadramos nessa fórmula para a gente ter o nosso alfa e o beta i, né, e substituímos esses valores que encontramos até o momento. Qual é a condição? Vendo o enunciado, nós vemos que o tempo dele é igual a 0, né? Então, temos lá, aqui, vou deixar aqui no canto, temos que x de 0 igual a 0. Esse 0 se refere ao tempo. E temos que x' de 0 é igual a 0,5, que é a velocidade. Nós temos no enunciado que a velocidade é de 0,5 metros por segundo. Só que, por enquanto, quais são as condições que nós vamos utilizar para resolver essa solução geral? Nós vamos utilizar qual condições? Então, nós vamos usar a de tempo igual a 0 e a de x 0 igual a 0. Ok, então substituindo x aqui igual a 0, temos 0 igual a Euler de menos 2, o tempo é 0, vezes 0, então, C1 cosseno de raiz de 352 sobre 4 vezes 0, que é o tempo, né? Mais C2 seno de raiz de 352 sobre 4 vezes 0. Ok. Isso daqui, eu sei que Euler 2 vezes 0, 0, Euler de 0 igual a 1. Então, eu traço aqui 1. Isso aqui, eu sei que vai zerar. Então, eu já traço aqui 0. Veja bem. Isso aqui vai zerar, ok? Zerou. Seno de 0, 0. C2 vezes seno de 0. Seno de 0 é 0. C2 vezes 0, 0. Então, aqui, ó. Zerou tudo. Tenho que 0 é igual a 1 vezes C1, cosseno de 0, que é esse 0 aqui. Olha só que interessante. 0, então, é igual a C1. C1 é igual a 0. Lembrando que você pode fazer mais detalhado, mas eu vou fazer muito rápido porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. Então, olha só que interessante. Já achamos aqui o valor de C1, que é igual a 0. Olha só. E agora, qual é o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é virar essa folha, porque senão o cálculo vai ficar muito grande. Então, só um instante. Preciso da minha outra mão para fazermos o nosso cálculo. Então, eu vou pegar o caderno, vou virar isso aqui para mim usar de apoio, né? E vamos lá. Ok, beleza. Achamos C1. O que a gente faz agora? Veja bem. Então, a gente tem agora mais condições, não é mesmo? Então, eu vou segurar aqui assim agora. Acho que até vai ficar melhor para compreender. Então, tá. Agora, nós precisamos voltar na solução geral. Só que antes disso, a gente vai utilizar a regra da cadeia e do produto. Então, vimos em aula que U vezes V, isso tudo derivado, é igual ao quê? U derivada vezes V mais U vezes V derivada. Ok, Luiz Eduardo, vamos usar a regra da cadeia e a regra do produto. Então, vamos lá. X'. Antes de tudo, para essas condições temos que o quê? Continuamos com t igual a 0, não é mesmo? E agora x de linha. Por isso que estamos derivando. Então, para derivar essa equação, eu preciso usar a regra da cadeia e a regra do produto. Então, tenho que x de linha é igual a 0,5. E também tenho C1, não é mesmo? Igual a 0. Mas essas informações a gente vai usar mais para frente para vocês vão observar que o cálculo se torna até mais fácil. Não é bom usar tudo de uma vez. Então, tenho que x' de Euler menos 2t sobre C1 cosseno de raiz de 352. Nossa, é muito difícil
fazer cálculo e ao mesmo tempo se gravar. Ô meu pai, olha só, C2 seno de raiz de 352 vezes t sobre 4. Fecha o colchete. Então, isso aqui é a nossa solução geral. Então, agora vamos substituir, não é mesmo? Vamos substituir não, vamos fazer a nossa regra do produto e da cadeia. Então, x' é igual a Euler de menos 2t vezes a... Essa aqui aplica a regra da cadeia. Externa vezes a derivada da interna. O que é a externa, Luiz Eduardo? A externa é tudo isso aqui. O que é a interna? A interna é o expoente. Então, conserva a externa vezes a derivada da interna. Então, vezes da derivada de 2t. Olha só que interessante. Isso, né? Agora, como nós vimos aqui na condição, já derivamos, beleza? Regra da cadeia, derivamos aqui. Agora a gente faz o quê? Repete tudo isso aqui que está aqui dentro. Então, eu vou ter C1 cosseno de raiz de 352t sobre 4, mais C2 seno de raiz de 352 vezes t sobre 4. Fecha parênteses. Agora, o que eu faço, Luiz Eduardo? Tá vendo que até agora eu só fiz isso aqui? Derivei, e conservei isso aqui que estava aqui dentro. Mais o quê? Agora, eu pego e somo, repito o U é quem? O Euler. Então, repito o Euler, né? Que pede para repetir, menos 2t, né? E agora derivo V. V é o quê? V nessa ocasião é tudo isso aqui. Então, vamos derivar, não é mesmo? Euler vezes C1, derivada de cosseno é seno, então, menos seno de raiz de 352t sobre 4, vezes, né, a derivada da interna, que vai ser isso aqui. Então, a derivada de 352t sobre 4 é raiz de 352 sobre 4, mais C2 cosseno. Aqui eu vou continuar aqui embaixo, porque não vai dar. C2 cosseno de raiz de 352t sobre 4, vezes a derivada disso aqui, que é 352 sobre 4. Olha só que interessante. Então, acompanhando no passo a passo, né? Aqui que é o U, cadeia, repetiu o V. Mais o Euler, não faz nada nele, só desce. Derivada de V, que é tudo isso aqui. Foi o que nós fizemos aqui. Não é mesmo? Ok. Agora, o que eu faço, Luiz Eduardo? Agora, vamos substituir o T. Para ficar mais fácil o nosso cálculo, vamos substituir o T. Vamos ter que x é igual a Euler de menos 2 vezes 0, vezes 2, né, que derivamos. C1 cosseno de raiz de 352 vezes 0 sobre 4, mais C2 seno de raiz de 352 vezes 0 sobre 4, mais Euler, fecha parênteses aqui, 2 vezes 0, Euler de elevado a menos 2 vezes 0, C1 menos seno de raiz de 352 vezes 0 sobre 4, vezes raiz de 352 sobre 4, mais C2 cosseno de raiz de 352 sobre 4. Perdão a letra, mas tá ficando complicado aqui. Sobre 4, né? Vezes, ali tem um T, raiz de 352 sobre 4. Aqui tem um T. Então, olha só. Vamos começar daqui, ok? Isso aqui, Euler elevado a zero, o que vai dar 0? 1. Então, já vamos aqui. Olha só, veja bem. Isso aqui vai zerar. Só que esse C1 cosseno vai multiplicar esse 0 aqui. Olha, agora veja bem, vamos ser bem rápidos. Isso aqui vai virar 0, né? Por causa do 0 que está sendo multiplicado. Seno de 0, 0. C2 vezes 0, 0. Então, já vem aqui, ó. Pam, 0 tudo. Isso aqui também vai dar 1. Então, já vemos aqui, traçamos 1. Veja bem, isso daqui vai dar 0. Que vai menos seno e vai multiplicar 0. Menos seno de 0, 0. 0 vezes raiz de 352, 0. C1 vezes 0, 0. Então, vem aqui, ó. Pam! 0 já tudo.
Isso daqui também vai zerar. Então, C2 cosseno de 0 vezes raiz de 352. Ok. Vamos lá, agora vamos ver como que ficou, né? 1, né? Vezes, isso aqui é negativo, perdão, menos 2. C1 cosseno de 0 mais 0. Olha o tanto que já facilitou a nossa vida. Mais 1 desse Euler aqui. C1 menos seno. Ah, isso aqui zerou, né? Perdão. Então, desconsidere isso daqui. Zerou, né? Então, vai ficar, ó, zerou. Vamos continuar aqui, perdão. Vou continuar aqui embaixo, só pra gente não perder o raciocínio. C1, isso daqui. Tudo zerou, não é mesmo? C1 de 0 mais o quê? De 0 mais C2 cosseno de 0 vezes esse raiz de 352. Se você fizer aquela simplificação, 352, a gente vai encontrar que é raiz de 22. Então, para facilitar, vamos usar ele como raiz de 22. Só para facilitar aqui nesse cálculo mesmo, para ele não ficar imenso. Então, tenho aqui, né? Tem isso daqui. Ok. Então, tenho que x' é igual a menos 2. C1 cosseno de 0 é 1. Então, C1 mais 0, C1, né? C1 mais 0 mais C2 cosseno de 0, então é 1. C2 mais 0, C2. C2 vezes a raiz de 22, então temos que aqui é C2 raiz de 22. Não é mesmo? Ok. Agora vamos substituir. O que falta substituir? Falta substituir x' de 0, que é igual a 0,5, e C1, que é 0. Então, vamos substituir. 0,25 é igual a menos 2 vezes 0, vamos usar parênteses agora, mais C2 raiz de 22. Olha só, isso aqui zera. 0,5 é igual a C2 raiz de 22. Esse raiz de 22 passa para lá dividindo. 0,5 dividido por raiz de 22 é igual a C2. Fazendo essa divisão, temos que C2 é igual a 0,1066. Olha só, então encontramos as nossas duas incógnitas, não é mesmo? C1 e C2, olha só, todo o cálculo que fizemos. Então, agora a gente substitui C1 e C2 naquela solução geral. E depois disso, de substituir, o que nós encontraremos? Nós encontraremos a nossa solução da PVI. Olha que interessante. Então, aqui, ó, só um minuto. Vou fazer uma separação para não perdermos o foco. Então, vocês lembram como era a nossa solução geral? Era x igual a ele de menos 2t. C1 cosseno de raiz de 352t sobre 4, perdão pela letra. Ainda bem que eu estou soletrando, então vocês entendem. C2 seno de raiz de 352t sobre 4. Então, substitui. X é igual a Euler de menos 2t. C1 cosseno. C1 é o quê? 0, perdão. 0 cosseno de raiz de 352t sobre 4, mais C2, que é o 0,1066, vezes raiz de 352 sobre 4. Olha só, terminando.